Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Então, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast com o tema de coronavírus no mundo. Antes de começar, quero dizer que esse podcast terá 3 episódios e esse é o podcast de número 1. Nesse primeiro podcast, vamos definir e diferenciar epidemia e pandemia, coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19 e grupos de risco. Então, epidemia é uma denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica, ou seja, ocorre um aumento fora do comum no número de casos e normalmente acontece de caráter transitório. Já uma pandemia, ela acontece quando a epidemia se estende a níveis mundiais. É o pior de todos os cenários e ocorre em uma larga escala global, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta, com a situação se repetindo em diversos continentes. O SARS-CoV-2 está em todas as regiões do mundo e é classificado uma pandemia. Já a dengue é classificada uma epidemia. Vamos falar um pouco agora sobre o coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Adentrando um pouco na história do coronavírus, foi no dia 31 de 12 de 2019 que o novo agente do coronavírus foi descoberto em casos na China, mais especificamente em Wuhan, e nomearam esse novo vírus de SARS-CoV-2, ou como conhecemos a doença Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida. E os mais comuns são alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. O SARS-CoV-2 se diferencia do coronavírus, uma vez que o SARS-CoV-2 é o nome oficial do vírus que atinge o mundo em 2020. Esse nome foi escolhido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para facilitar a identificação em estudos científicos e também na divulgação na imprensa, além de evitar confusões com outros vírus da mesma família. Ou seja, quem está com os sintomas principais como tosse, febre e dificuldade respiratória pode estar com a Covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2. Só a título de curiosidade, o SARS-CoV-1, ou apenas SARS, é o nome dado ao irmão do SARS-CoV-2, que causou a epidemia em 2002. Já a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19 pode ser assintomáticos e também pode apresentarem sintomas que requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E apenas uma parcela desses pode necessitar de suporte para tratamento da insuficiência respiratória. Por isso, é necessário lembrar quem é que faz parte do grupo de risco nessa doença. Então, o grupo de risco é o perfil dos pacientes que podem desenvolver o quadro mais grave da doença e, por isso, tem mais chances de morrer devido à infecção. No caso da Covid-19, são os idosos e pessoas com doenças associadas, como cardíacos, diabéticos e pessoas com outros problemas respiratórios, como asma e bronquite. Esses grupos têm prioridade no atendimento e na testagem para o vírus. Então, obrigado por ficar até o final. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês
no próximo episódio. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.